O Ministério da Educação suspendeu por 60 dias as mudanças previstas para o Enem em 2024. Com isso, até segunda ordem, a prova será aplicada no ano que vem no formato atual. Mas como fica a vida dos alunos que hoje estudam seguindo as diretrizes do novo ensino médio, mas que farão o Enem tradicional? As redes de ensino vão dar algum reforço extra para compensar as brechas no conteúdo? Para explicar a essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com João Misael, especialista em ensino médio. João, boa noite. Obrigado pela presença aqui com a gente. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite. O que é que muda, então, João? Como é que fica a vida desses estudantes agora, diante dessa mudança parcial, que agora não vai acontecer no Enem? Como é que fica, João? Nós temos um problema que se origina na própria gênese da reforma. Como é que a gente pensa acessos ao nível superior e aos exames qualitativos e quantitativos da educação, numa educação que se propõe na reforma do ensino médio a ser, por natureza, devido aos itinerários formativos, a ser em alguma medida desigual. Então, o que nós temos é, de fato, um problema a enfrentar, não só pelas inconsistências que a reforma vem apresentando, mas também há esse acesso. Então, especialmente sobre a suspensão do novo ensino médio, que é, em alguma medida, a efetividade da medida publicada hoje, o que nós temos é uma grande incógnita, né, sobre como é que vai ser pensado a própria isonomia do processo avaliativo ao qual o Enem se propõe com o novo ensino médio e o Enem não seguindo mais em um currículo que é absolutamente desigual, justamente pelos itinerários formativos e as características desse novo ensino médio. Essa é uma incógnita muito grande, Vitor, de como é que isso será articulado e quais serão as dimensões. O que eu venho analisando é que isso vai gerar ainda mais um distanciamento entre a paridade de acesso ao nível superior, a qual o Enem é principal meio de acesso para diversas universidades estaduais, federais, públicas de maneira geral, devido não só ao novo ensino médio, mas à maneira como o Enem vem sendo pensado dentro deste novo ensino médio e justamente por esse formato que já seria alterado, agora não será. Então a gente tem uma incógnita muito grande, mas a minha percepção é de que o que a gente pode eventualmente ter, e já era antes da suspensão do ensino médio, do cronograma, tá? Que a gente vai ter um processo seletivo bastante desigual. E só para a gente recapitular, João, que mudanças seriam essas? Quais eram essas alterações? No novo ensino médio? Isso. O novo ensino médio institui que agora a gente tem 2 pedaços nesse ensino médio, né? Primeiro ele aumenta a carga horária de 800 para 1.000 horas anuais, juntando 3.000 na composição desse ensino médio, e cria 2 espaços. 60% dessas horas é composto pela BNCC, pela Base Nacional Comum Curricular, que é uma política pública iniciada na gestão Temer, e aliado ao novo ensino médio, nós temos 40% ligado ao que chamamos de itinerários formativos, ao que o próprio MEC chama de itinerários formativos. Dentro desses 40%, o estudante poderia escolher um dos 5 caminhos a se seguir. Um deles é o ensino técnico e os outros 4 seriam especializações dentro das áreas de ensino, né? Das ciências humanas, ciências exatas, das biológicas e da linguística, da língua portuguesa e literatura de maneira efetiva. O que acontece é que não há uma diretriz nacional, Vitor, de como esses 40% precisam ser trabalhados. E aí as redes de ensino acabam cada uma trabalhando a sua forma. E a gente vem vendo certas discrepâncias nessas ofertas. Em algumas redes você tem ofertas educacionalmente, curricularmente mais consistentes, voltadas ao vestibular, outras você tem um aspecto mais técnico. Isso cria uma dificuldade de isonomia, de universalidade no ensino básico, especialmente no ensino médio brasileiro. O que a gente tem visto com reportagens investigativas e análises preliminares é que algumas redes de ensino têm uma dificuldade muito grande de ofertar todos esses itinerários no espaço geográfico desses alunos. E aí o que vem acontecendo é que muitos alunos não têm a oferta dos 4, pensando que o ensino técnico seria um distintivo nesses 5, mas o ensino médio regular não conseguiria, em alguns espaços geográficos, para todos os alunos ofertar os itinerários formativos todos. Então os alunos não estão tendo oferta
a essas dimensões, né, a essas atividades formativas. Um problema de infraestrutura das escolas e da própria matriz curricular e da própria maneira como a lei pensa este novo ensino médio. E você viu componente político nessa decisão, João? Afinal de contas, era um programa, ou era uma bandeira do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora o Ministério da Educação do governo Lula é que veio e alterou. Você viu componente político nessa decisão, João? Isso é inegável, né, Vitor? Guardadas as naturezas ideológico-partidárias, todas as decisões ligadas às políticas públicas e as pressões que compõem a lógica democrática acabam sendo requisitos e questões não só dos grupos políticos que compõem as bases dos mais variados governos, mas também da sociedade. A juventude vem sendo muito crítica a esse ensino médio. Juventude essa que em alguma medida não é base sólida, embora tenha votado no ex-presidente Lula, pensando genericamente, não é base sólida porque não vive os primeiros anos do governo Lula e eventualmente não tem a conexão. Claro, depende das escolhas político-partidárias, mas não teria essa conexão. Então, eu acho que existe, claro, um componente político-democrático, né, por trás dessas escolhas. O que vem sendo feito aliado a essa suspensão é a instauração de um grupo de trabalho do MEC e uma consulta pública. Essa suspensão dura por 60 dias, pela portaria que foi publicada, né? Então, o que vem sendo feito são essas dimensões para tentar achar saídas aos problemas, não só do Enem, mas da reforma do ensino médio de maneira efetiva. Então, assim, como toda decisão política isso acaba levando a carga das escolhas políticas e da maneira como o governo não só compõe com seus aliados, mas eventualmente também compõe com a sociedade, né, das inquietações que vêm sendo manifestadas via redes sociais e especialistas da área e outros espaços. E do que a gente já viu de reações até agora, João, é mais positiva ou negativa a reação? E o que é que será que vem por aí nessa consulta pública aberta pelo governo? A reação é muito negativa, Vitor, especialmente dos especialistas que discutem ensino médio. Eu humildemente me incluo nesse grupo, e dos alunos do ensino médio, da juventude de maneira geral, né? A percepção é muito negativa, porque o que a gente vem vendo são disciplinas desconectadas com a formação integral desses estudantes, disciplinas que não atendem exatamente aos acessos ao nível superior e, como eu comentei, sobre essa disparidade, essa desigualdade de acesso a esse ensino. Eu acho que nós temos 3 caminhos a seguir, e vou pontuar aqueles que eu acho mais provável. O primeiro é a revogação, manter a reforma do ensino médio do jeito que ela está, o que eu acho improvável. A segunda é a revogação completa da reforma do ensino médio, o que eu também acho improvável. Inclusive, o ministro da Educação, Camilo Santana, já falou que a proposta é que haja uma discussão aberta sobre isso, para que se pense em saídas. E perceba, a reforma do ensino médio altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ela altera uma legislação, ela não é uma política pública. Para ela ser revogada ou alterada, ela necessita de aprovação do Congresso Nacional e passar por todos os trâmites legais. E aí está dentro do jogo político. E a terceira, que eu acho mais provável, é uma reforma da reforma. Perceba, Vitor, que o ensino médio antigo era um problema e apresentava diversas questões. Isso é inegável. A pergunta é se a resposta a esse antigo ensino médio é o novo ensino médio, né? Então, o que eu acho mais provável que vai acontecer é uma reforma da reforma, que seja pensada uma lei complementar a esta reforma ou algo do gênero que vá tentar alinhar essas defasagens e esses anseios não só dos especialistas, mas da sociedade. Perceba, a discussão sobre o novo ensino médio e a maneira como está, ela não deve ser só dos especialistas, ela é uma discussão que precisa ser feita com a sociedade. Porque, perceba, eu costumo brincar com os meus alunos, brincando seriamente, né, descontraído, que professor é serviço básico, é serviço essencial. Todos os alunos têm que estar na escola. Todo mundo, eu, você e todos que estão assistindo a gente, passaram em algum momento pela educação e pelo ensino básico. A maioria se forma pelos índices, alguns entram e saem, mas todos nós somos tocados por essa instituição. E se somos tocados, essa é uma discussão que precisa também ser feita por especialistas, mas é uma discussão que precisa ser feita pela sociedade. E acho que a consulta pública é um espaço democrático para isso, como tem sendo feito. Então, o que eu acho mais provável é que haja uma lei complementar e uma reforma da reforma.
Perfeito. Aí a análise do João Misael, ele que é especialista em ensino médio, falando com a gente sobre essa decisão do Ministério da Educação de suspender a aplicação e as mudanças no Enem 2024. Obrigado, viu, João, pela presença aqui. Boa noite. Obrigado você, Vitor. Obrigado pelo convite.